A paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor para cada um dos irmãos que estão chegando. O objetivo dessa live é fazer um estudo a respeito de... O tema vai ser Espírito do Senhor, Espírito do Homem, Espírito do Engano. Do que vamos tratar aqui? Mediante a palavra do Senhor, vamos falar das obras que são feitas por Deus, pelo Espírito Santo do Senhor, revelações que são dadas por Deus, que são dadas por Satanás, pelo espírito do engano, e revelações que são dadas pelo coração do homem. Então, vamos tentar, de alguma forma, tentar ver pela palavra do Senhor como que elas se diferem, como se distinguem uma das outras, tá bom? Visto que a Bíblia Sagrada diz que Satanás é o pai da mentira. Eu quero passar para o pastor Adenilson, que está aqui conosco. E é uma honra, né, ter o pastor Adenilson aqui para dar um estudo conosco. Pastor Adenilson vai estar fazendo a oração inicial e vai estar aqui participando junto conosco. E vamos ver o que nós podemos aprender com o Senhor através da sua palavra a respeito desse tema, que, pelo que eu vejo, é muito importante aprendermos um pouco a respeito desse assunto e é pertinente nos dias de hoje. Amém? Eu cumprimento todos os irmãos com a santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma honra estar com nossa irmã Solange, a Thalia, aqui para esse estudo. Antes eu quero ler uma palavra que está escrita no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém? Então nós vamos ser instruídos aqui pelas Escrituras. O Espírito Santo vai estar nos ensinando, nos instruindo, para que nós sejamos perfeitos e perfeitamente instruídos para toda boa obra. Amém? Vamos fazer uma oração e pedir para que nosso Senhor esteja nos guiando neste estudo. Pai, na Tua presença nós nos reunimos, ó Senhor, para estudar a Tua palavra, para, Senhor meu Deus, investigar, ó Senhor meu Deus,
e aprender na tua presença. E nós te pedimos, Senhor, a sabedoria do alto, a inteligência espiritual, para que sejamos cheios do conhecimento da tua vontade. Ó Senhor Deus, traga aos corações de todos que estão, Pai, aqui para aprender o conhecimento, o entendimento, para que nós possamos frutificar, produzir frutos, para que teu nome seja glorificado. Espírito Santo, seja bem-vindo. Nós queremos aprender contigo, nós queremos ser instruídos, ensinados. E que todos venham ser edificados, Senhor, para a tua glória. Nós pedimos a ti que abre nossos olhos para ver a palavra, nossos ouvidos para ouvir a palavra. Nós estamos aqui assentados no teu conselho para ouvir o que o Senhor tem para nos dizer, nos ensinar. Para a tua glória, Pai, nós oramos no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, e te agradecemos. Amém. Irmã Thalia, dá uma saudação para os ouvintes, em seguida a gente começa. A paz do Senhor, meus irmãos, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com todos vocês e todos juntos vamos adquirir conhecimento, né? Através do Espírito Santo do Senhor, um estudo revelado por Deus para o nosso conhecimento e para a nossa edificação, amém? Fiquem com o pensamento ligado no Senhor, guardando tudo no coração, para praticar e buscar discernimento do Senhor, amém? A paz do Senhor a todos. Procura aí nessa Bíblia. Meus irmãos, é o seguinte, como boa contadora de história, eu quero rapidamente falar como foi que surgiu esse estudo, esse tema, e vou falar para vocês entenderem. Nós estávamos respondendo alguns e-mails do canal, e quando a irmã Thalia leu um e-mail em específico, o Senhor deu uma visão para ela, e na visão tinha um escrito, vamos dizer assim, uma frase: espíritos enganadores. E surgiu esse estudo a partir daí, por ordenança divina. Nós fizemos um estudo falando sobre esse tema, porque nós sabemos que tem 3 formas de ter uma revelação, né? Ou uma revelação que veio da parte de Deus, ou uma revelação que veio da parte de Satanás, espírito enganador, certo? Ou uma revelação que não veio nem de Deus nem do diabo, mas sim do próprio coração do homem, que muitas das vezes por desejo, por vontade de ser usado por Deus, ou também se aplica, né, naquilo que Paulo diz, que muitos têm pregado o evangelho por vários motivos, por contenção, por inveja, para competir. Então, vários são os motivos que muitos pregam o evangelho, e outros de boa fé. Né? Paulo diz isso. Então, muitos também têm o espírito do homem, que é o próprio coração do homem, muitas vezes a pessoa inventa por algum motivo. Então, tem essas 3 formas de ter revelações de Deus, do engano e do coração do homem. O texto que vamos usar como base vai estar escrito em 1 Timóteo. Eu convido você para pegar a tua Bíblia. Se você não pegou a tua Bíblia ainda, eu vou dar 30 segundos para você pegar a tua Bíblia, uma caneta, um papel. Aqui nós estamos com a Bíblia ACF, nós estamos com a Pentecostal. Que Bíblia é essa sua, pastor? Nós estamos com a Bíblia King, a versão mais antiga, né? E se precisar de outras versões, a gente pesquisa aqui na hora, né? Então, nós estamos com várias versões de Bíblia para a gente poder entender. O texto que vamos usar como base está escrito em 1 Timóteo. Você que já está com sua Bíblia, com sua caneta, seu papel aí, já vai pegando, já vai notando. A irmã Thalia, você vai ficar responsável por escrever todos os versículos que a gente citar, tá bom? 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículo 1. Amém? Se você já encontrou, já vai prestando atenção aí para você entender. Diz assim a palavra do Senhor. O título na minha Bíblia a minha Bíblia é uma Almeida.
revista e corrigida. Na minha Bíblia, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, diz assim: mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Eu vou ler o próximo versículo porque eu acho interessante. Pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Amém? Mas o Espírito, eu quero já começar dizendo que esse Espírito aqui, na minha Bíblia, está com letra maiúscula. Então, vai tratar aí do Espírito do Senhor. Quem está falando? Uma coisa expressamente é uma coisa que a gente quer dar mais ênfase. Solange, Maria, João está falando expressamente. É aquilo, é uma advertência. O Espírito do Senhor expressamente diz que nos últimos tempos. Vocês acham que nós estamos vivendo os últimos tempos? Sim ou não? Nós estamos, a igreja está vivendo os últimos tempos. Então, é justamente esse tempo que a gente está vivendo agora que o Espírito Santo está nos alertando expressamente que muitos vão apostatar da fé, vão esfriar. E por que vão esfriar? O motivo, a palavra do Senhor responde, porque vão dar ouvidos a espíritos enganadores. E aí, primeira coisa que a gente vê hoje em dia é muita gente perturbada, pessoas inclusive sem raiz, pessoas que não têm a sua casa edificada na palavra, na rocha que é Cristo, ficam perturbadas, porque muitos dizem A diz uma coisa, B diz outra. A pessoa começou a apostatar da fé e não se deu conta, porque começou a dar ouvidos a espíritos enganadores, que é o que a Bíblia diz que nos últimos dias haverá. Então, se estamos vivendo nos últimos dias, sabemos que já tem não somente espíritos enganadores, mas também doutrina de demônios. Eu queria saber se o irmão Alberto, o pastor Denilson, a irmã Thalia, quer fazer algum acréscimo nesse versículo. É importante, irmãos, nós notarmos aqui, ó, em 1 Timóteo, capítulo 4, e o versículo de número 1, diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Então, primeiramente, antes de dar ouvido a espíritos enganadores e doutrina de demônios, essas pessoas primeiramente vai se apostar da fé, vai se afastar, virar as costas para a fé. Amém? Quando o apóstolo Paulo deu um conselho para Timóteo, ele deu um conselho para Timóteo, eu peço para os irmãos conferir se isso está em Timóteo 1,19. Ele deu um conselho para ele conservar a fé. Daqui a pouco nós vamos ler esse versículo também. Ele disse para Timóteo conservar a fé. Em 1 Timóteo 1,19, né? E agora aqui, em 1 Timóteo 4, e o versículo 1, ele está dizendo que alguns se apostatarão da fé. Algumas pessoas, não todas. Então, quando a pessoa ela não conserva a fé, ela começa a vacilar com dúvidas, aí já começa a dar brecha para esses espíritos enganadores e ele fica aberto para também essas doutrinas de demônios, tá? Então, meu comentário sobre esse versículo 1 aqui é essa importância de não se apostar, não virar as costas para a fé, não negar a fé, mas fazer aquilo que o apóstolo Paulo aconselhou Timóteo, para Timóteo conservar a fé. Né, irmãos? Nós sabemos que para conservar a fé, nós temos que ouvir a palavra que procede da boca de Deus, porque a fé, ela vem pelo ouvir.
Então, nós temos o primeiro ponto que faz com que uma pessoa dê ouvido a espíritos enganadores. Primeira coisa, apostatar da fé. Então, no caso, uma pessoa que não apostatou da fé ainda é mais difícil de dar ouvido a espíritos enganadores. Seria isso? Pronto. Então, para os irmãos, para os ouvintes que estão aí, os irmãos que estão acompanhando, que estão ouvindo, primeiro ponto, se você apostatou da fé, você já está num perigo grande, você começa a dar ouvido a espíritos enganadores. Quando você não apostatou ainda, então já vai ficando mais difícil. Então, coloca esse primeiro ponto aí. Escreve aí nas tuas anotações: não posso apostatar da fé, não posso esfriar, não posso ficar morno. Amém? Os irmãos querem fazer mais algum acréscimo? Pronto, já que começamos a falar de espíritos enganadores, então vamos primeiro abordar só espíritos enganadores, não é isso? Amém. Meus irmãos, eu quero trazer à tona um versículo. Quem de vocês procurar encontrar primeiro, fala aí. Que a Bíblia diz que Satanás, ele é o pai da mentira. Ele é o próprio engano em pessoa. Mas eu não sei se vocês conhecem, provavelmente conhecem, a gente sempre conhece alguém que mente muito. Eu, por exemplo, conheço uma pessoa que essa pessoa é tão viciado na mentira que até quando não precisa mente. É claro que nunca se precisa mentir, mas se supõe, né? Quem mente acha que mente por uma razão. Mas a pessoa já viciou tanto na mentira que tudo que vai falar tem que inserir uma mentira ali no meio. Aí eu pergunto, essa pessoa que é viciada na mentira, fala a verdade de vez em quando? Sim ou não? Para vocês que estão em casa, uma pessoa que mente muito, mas a pessoa, tudo que fala, uma pessoa que mente muito, tudo que fala é mentira? Aonde, Mandalia? João 8? João 8, 44. Tem gente ali que está dizendo sim, que uma pessoa que mente, tudo que fala é mentira. Irmã Thalia, para você, uma pessoa que mente, tudo que a pessoa fala é mentira? Não. Em algum momento ela vai falar a verdade. Em algum momento você acha que ela vai falar verdades. Irmão Alberto, uma pessoa que mente muito, em algum momento vai falar uma verdade ou vai sempre mentir? De vez em quando vai falar alguma verdade. E o senhor, pastor, o que, é que o senhor diz? Creio que sim. Em algum momento vai falar a verdade. Sim, não, os irmãos estão bem divididos. Vamos lá. Uma pessoa que mente, meus irmãos, ele mente, por mais que seja viciado na mentira, mas ele fala também verdades. Embora ele misture verdades com mentira, mas sai verdades também da boca dele. Por exemplo, uma pessoa que é muito mentiroso, vem na rua, acontece um acidente, a pessoa viu, chega em casa comentando, acabei de ver um acidente. É uma verdade ou uma mentira? É uma verdade, a pessoa viu. Então, a pessoa que mente, ela também fala verdades. E aí, eu abordo através de João, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 44, que vai dizer: Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Aí vai dizer que Satanás já tem a mentira ali, vamos dizer, ligada ao seu caráter. Certo? A mentira já está ligada ao caráter de Satanás, mentiroso. Mas será que Satanás não fala verdades quando ele quer, quando é conveniente para ele? Vamos ver na Bíblia se ele fala verdades. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro do profeta Zacarias. Livro do profeta Zacarias. Você que está aí na sua casa, abre a sua Bíblia. No livro do profeta Zacarias. Vamos ver. Satanás é mentiroso, é o pai da mentira. Mas será que às vezes ele fala a verdade? Dá vontade de dizer. Quem achou diz amém. Vamos lá. Livro do profeta Zacarias. O capítulo que vamos ler é o capítulo de número 3. O tempo para que os irmãos em casa procurem, encontrem. Eu vou ler o versículo primeiro, tá bom, meus irmãos?
Será que os irmãos em casa estão ouvindo? Eu vi que a conexão aqui deu uma caída. Sim, vamos lá. Vou começar a ler agora. Zacarias, nota aí, capítulo 3, versículo 1. Deus está dando uma visão para o profeta Zacarias, e o título aí é Quarta Visão, Vestes Sacerdotais. Deus deu uma visão para o profeta a respeito de algo que acontece, e que estava acontecendo, que aconteceu naquele momento. Diz aí, versículo 1. E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava do seu lado direito para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor, que escolheu Jerusalém, te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Eita, que coisa bonita. Imagine Deus falar isso de mim e de você. Não é este, não é esta irmã, não é este irmão, não é este pastor, não é esta mulher, um tição tirado do fogo. Aí, de repente, o profeta Zacarias, na visão, olha para a pessoa que Deus está se referindo. Quem é o tição tirado do fogo? Versículo 3. Josué, ele vê Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estas vestes sujas, e tirai-lhe essas vestes sujas. E a Josué disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e vestirei de vestes finas. Amém? E aí, Satanás mostrou para Deus que o sumo sacerdote, que Deus considerava como tição tirado do fogo, estava com as vestes manchadas. Por algum motivo, algo havia na vida do sumo sacerdote que fez manchar suas vestes espirituais. E agora Satanás vem e mostra para Deus: Senhor, esse homem que o Senhor chama de tição tirado do fogo está com as vestes manchadas. A minha pergunta é: Satanás está falando a verdade ou está mentindo? Satanás está falando a verdade, né, meus irmãos? Tinha, de fato, manchas na roupa do sumo sacerdote. Satanás não estava mentindo. Porque agora era interessante para Satanás falar a verdade. Então você precisa entender que por mais que uma pessoa seja mentiroso, mentirosa, mas quando é interessante para eles falar uma verdade, ele vai falar. E nesse... Pronto, a irmã Thalia quer fazer um acréscimo aqui. Quando se trata de nos acusar diante de Deus, ele fala a verdade. Muitas das vezes, quem já viu uma situação de alguém endemoniado e Satanás usar a pessoa endemoniada para, olha, tu não vai conseguir me expulsar porque tu faz isso e isso. E ele acusa a pessoa que a pessoa está fazendo de errado. E quando ele acusa com verdades. Quer fazer algum acréscimo, pastor Denilson? Irmão Alberto, quer fazer algum acréscimo? Eu já vi isso acontecer, de Satanás no corpo de uma pessoa falar isso, inclusive para uma pessoa da minha família, na época meu pai, que estava fora da posição ainda, estava pastoreando, e aconteceu isso. Ele não quis muita conversa, não quis muito diálogo com Satanás, porque Satanás estava disposto ali a falar verdades. Já vi com outro pastor, já vi com outras pessoas. A palavra do Senhor vai dar um exemplo no livro de Atos, né? Vai dar um exemplo no livro de Atos, daqueles homens que olha Paulo e admira Paulo expulsando demônio, fazendo isso e aquilo, e eles vão expulsar também, e eles dizem no nome de Jesus que Paulo prega, né? Aí Satanás vai e diz assim: eu sei quem é Jesus, sei quem é Paulo, e tu quem és? Quem és tu para me expulsar? E a Bíblia diz que Satanás deu um couro, como a gente fala lá no Nordeste, deu um couro em todos eles e saíram ainda envergonhados e nus, ainda sem roupa. Irmão Alberto quer fazer uma crença. Segura aqui. Não, pode escutar. Que no caso ele está falando porque ele está diante do Senhor, né? Se ele falasse a mentira ali, não ia adiantar diante de Deus. Não ia adiantar diante de Deus. Então ele vem com a verdade. Então, a gente aprendeu a primeira coisa. Para eu dar ouvido a espíritos enganadores, se eu apostatar da fé, uma hora eu vou escorregar e vou dar ouvido. Segundo ponto que a gente aprende aqui na palavra: Satanás também fala verdades. Aí agora a gente entra. Eu já ouvi pessoas entregando revelações que é Satanás que está usando e está falando a verdade. Prova? Vai na casa do feiticeiro.
Será que tudo que é revelado lá, e vou ali para fulana ler minha mão. Aí vai lá, estira a mão lá, aí fala, teu marido foi embora de casa, mas ele não foi embora de casa mesmo? É uma mentira? Não é uma mentira. Então, Satanás está falando uma verdade. Então, meus irmãos, vocês que estão procurando, ai, vamos ouvir aqui um testemunho no YouTube, na internet, ou seja lá, quem for. Mas, irmã Solange, como que Satanás é uma verdade? Meus irmãos, não é porque está falando a verdade que é Deus que está falando. Segunda coisa que você aprendeu, não é porque a revelação está falando uma verdade que é Deus quem está falando. Ficou claro isso? Vamos continuar. Vocês querem fazer algum acréscimo? Para finalizar essa rodada, eu me lembrei de um versículo. Procura aí, Thalia. Eu coloquei aqui 4:1 e não coloquei o livro. A Bíblia diz, eu lembro dos versículos, eu sou desse jeito, pastor. Eu lembro dos versículos, mas eu não lembro onde está escrito. Só sei que é Novo Testamento. Timóteo. Então vamos lá. Timóteo, qual Timóteo? Primeiro, segundo. Nós lemos aqui primeiro. Eu quero aquele versículo, irmã Thalia, que fala que não é maravilha que Satanás faça essas coisas, porque ele se transfigura até em anjo de luz. É porque assim, a gente vai lembrando na hora, Jeová vai dando na hora. Esse versículo que eu estou citando agora, eu não tinha pensado em dizer ele. Eu não tinha pensado em dizer ele, mas veio na minha memória agora e eu vou procurar aqui e nós vamos meditar nele agora. Vou procurar na minha Bíblia aqui offline, porque essa Bíblia offline ela é super rápido para encontrarmos. Põe a palavra transfigura, que nós encontramos rápido. Segundo Coríntios 11, abre a Bíblia. Sim? Não. Segundo Coríntios 11 fala dos obreiros. Não é, segundo Coríntios 11 também fala o mesmo assunto. Segundo Coríntios, achamos, meus irmãos, segundo Coríntios, capítulo 11, versículo de número 14. Esse versículo eu não tinha incluído aqui, mas eu notei aqui porque me veio a memória e quero falar. Na minha Bíblia, como ela é uma Bíblia, essa que eu estou usando agora, a offline, ela tem uma versão mais nova, então o tema é cuidado com a lábia do diabo. Cuidado com a lábia do diabo. Paulo está alertando a igreja de Coríntios justamente para ter cuidado para não cair na lábia de Satanás, porque ele quer apresentar a igreja como uma virgem pura a seu marido, que ele vai dizer que é Cristo, logo no início do capítulo. Ele vai falar que tem medo, que tem um temor no coração dele, porque ele sabe que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, pode também que seja corrompido, pode enganar a igreja de Deus, e assim eles se apartem da simplicidade que é em Cristo. Esse versículo é muito interessante, entra aqui também dentro desse contexto que nós estamos falando. E aí Paulo começa a exortar a igreja. Ele começa a exortar a igreja. E quando ele vai exortando, ele vai falar dos falsos obreiros, dos falsos apóstolos, dos obreiros fraudulentos que não trabalham com sinceridade. E ele diz que eles se transfiguram em apóstolo de Cristo. Você olha, você diz, meu Deus, é um homem de Deus. Porque você mede o terno, você mede a pregação, porque prega muito, você mede que fala em línguas, você mede, o que mais que a gente mede? Sinais. Hoje eu já não meço mais dessa forma, mas eu já medi quando eu era nova convertida. Sinais. Aí Paulo vai dizer, 2 Coríntios, me acompanhe você na sua casa. Capítulo 11, versículo 14. Não é maravilha. Tudo isso que eu citei, meus irmãos, não é maravilha. Porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Se você ler o versículo 13, diz, tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E quando a gente pensa nisso, a gente sempre mede, né, pelos sinais. Até uma irmã colocou aqui, que foi a irmã Tâmara. Vamos medir pela doutrina. Eu achei interessante a irmã Tâmara lembrar isso aí. Sabe por quê, irmã Thalia? Porque hoje em dia, essa é uma nova estratégia de Satanás. Antes, você olhava, você não via doutrina,
você dizia o quê? Não é de Deus. Mas e hoje? Que Satanás é importante, é interessante para Satanás hoje levantar pessoas que falem de doutrina, porque se transfigura anjos de luz, ele levanta pessoas supostamente de doutrina e prega a doutrina, e eu conheço muitas pessoas que dizem assim, olha, eu fui liberta porque eu ouvi doutrina da boca de fulano, de cicrano e de beltrano. Aí fica confuso quando vem à tona as coisas ocultas, fica confuso quando sabe que não é Deus, fica perturbado, né? Mas e como que eu fui liberto? Irmão, a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa pessoa te apresentou a verdade, então foi a verdade que te libertou. Mas não vive, a pessoa não vive, a pessoa prega uma coisa e não vive, é uma mentira. Mas a verdade te liberta. Então, o terceiro ponto que a gente consegue esclarecer aí é que tem pessoas que operam sinais, maravilhas, prodígios, se transfiguram em apóstolo de Cristo, pregam doutrina, mas são obreiros fraudulentos, e isso não é maravilha, porque Satanás se transfigura em anjo de luz. Eu quero perguntar se tem alguém para ter alguma coisa? Para finalizar esse ponto, a gente podia pensar naquele versículo que está lá escrito em Mateus, que vai falar que Jesus diz assim, vê aí a internet que está bem querendo cair. Tem um versículo que Jesus que vai falar do juízo, vamos dizer assim. Uns para a direita e outros para a esquerda. Lá em Mateus 23, se eu não estou enganada, 23, 24, que ele vai dizer assim, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Mas, Senhor, profetizei, curei, fiz milagre, expulsei demônio, olha isso. Expulsei demônio, falei em línguas, entreguei recado. Aí o Senhor vai dizer o quê, meus irmãos? Apartai-vos de mim quem não tem dom? Apartai-vos de mim quem nunca fez sinal? Não, ele diz, apartai-vos de mim quem pratica a iniquidade. Então, independente se fez sinal ou se não fez, aparta-se do Senhor se tiver praticado a iniquidade. Então, nós aprendemos aí que não posso apostatar da fé para eu não ser enganado. Segundo ponto, vai notando os pontos para mim não esquecendo. Segundo ponto, Satanás é mentiroso, mas ele fala verdades. Terceiro ponto, ele levanta pessoas também. Pessoas são levantadas com sinais, prodígios e maravilhas, mas é Satanás que está usando porque Satanás se transfigura até em anjo de luz. Amém? Não sei se os irmãos estão conseguindo entender, se eu estou falando muito rápido, muito devagar, se eu estou sendo clara o suficiente. Provamos na Bíblia Sagrada, no livro do profeta Zacarias, que Satanás fala verdades. Tá bom? Agora vamos pensar em Satanás falando mentiras. Satanás falando mentira a gente vai ter que selecionar, porque tem muita coisa aí para ser falado. Quer falar alguma coisa, algum de vocês? Eu quero lembrar aqui a irmã Solange, parece-me que ela falou assim, que alguém fez uma pergunta no e-mail, parece, num comentário, se Satanás pode comparecer diante de Deus no céu. Lembra disso? Sim. Alguém fez essa pergunta e nós vamos procurar aqui algum texto bíblico para ver se isso é possível. Pronto, enquanto o pastor Adenilson vai procurando, você vai fazendo as anotações aí. Primeiro ponto, não pode por frente. Segundo, que Satanás também fala verdades. Acho que é isso. Terceiro ponto, se transfigura. Pronto, o pastor Adenilson agora vai ler os versículos que embasam a ideia de que Satanás sobe ou não sobe não estou falando que ele não estamos falando aqui que ele sobe na cidade santa em que os santos vão morar. Estamos falando que atualmente ele sobe diante de Deus para se opor, para acusar, para falar verdades falar verdades sobre nossas vidas, né? Vamos lá.
Jó? Jó 1:6, deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir aqui. Nós temos o versículo... Sim, Jó capítulo 1, versículo 6. E também temos no capítulo 2. Também temos no capítulo 2, pastor. Jó 1:6 e Jó 2 primeiro. Sim. Jó, você que está na sua casa, abre aí. Jó capítulo 1, versículo 6 e Jó capítulo 2, versículo 1. Jó, capítulo 2, versículo 1. E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Ele respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Lembrando, se a gente vê aí no início do versículo, está dizendo em outro dia, quer dizer que Satanás já tinha vindo antes, que ele se apresenta diante de Deus assim, 2 vezes, né? Para tocar em Jó a primeira vez, capítulo 1, vê aqui. No versículo 6, que ele diz: em vindo um dia, que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Aí Satanás pede para tocar em Jó. Aí Deus permite. Depois ele aparece uma segunda vez para tocar na saúde de Jó. Então você vê que só para tocar em Jó, ele se apresenta 2 vezes diante do Senhor. Pensando nessa questão de Satanás se apresentar para falar verdades, ele também se apresenta para falar mentiras. Vocês abrem aí, por favor, no livro de 2 Crônicas, capítulo 18, também vai abordar um texto que Satanás se apresenta diante do Senhor. Agora, qual é o objetivo de Satanás se apresentar diante do Senhor aí? O objetivo dele é falar verdades ou agir mesmo como espírito enganador? Vamos ver. Segundo Crônicas, capítulo 18. Quem achou aí já vai sinalizando para ler. Do 18 ao 22, achou, Thalia? Segundo Crônicas 18. Segundo Crônicas, capítulo 18. Lê do versículo 18 ao 22. Capítulo 18, versículo 18 ao 22. Disse mais: ouvi, pois, a palavra do Senhor. Vi ao Senhor assentado no seu trono e todo o exército celestial em pé à sua mão direita e à sua esquerda. E disse o Senhor: quem persuadirá a Acabe, rei de Israel, para que suba e caia em Ramote de Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito, com E minúsculo, e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o persuadirei. E o Senhor lhe disse: com quê? E ele disse: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor: tu o persuadirás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Falta o versículo 22. Lê. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca destes teus profetas, e o Senhor falou mal a teu respeito. Peraí, eu gosto muito desse negócio. Vem cá. Nós lemos um texto aí que está dizendo que Deus disse que Satanás ia prosperar na mentira dele. É isso mesmo? Vocês concordam? O Senhor vai, diante dele sobe os filhos do Senhor, e Deus, olha, eu imagino até a cena, pastor, eu imagino a cena. Uma reunião, olha só,
E Deus, eu quero, tipo assim, Acabe já foi longe demais. Acabe já foi longe demais, se corrompeu, passou de todos os limites que Deus permitiu. Então agora eu quero que alguém me dê uma ideia. Não é assim que está escrito, mas é isso que o texto diz. Se você ler com calma, você vai ver que é isso. Um de vocês, por favor, me dê uma ideia, porque eu quero agora persuadir Acabe. O que é persuadir? É convencer. Eu quero que alguém convença Acabe. A quê? A ir na guerra, lá em Ramote de Gileade. Porque nessa guerra ele vai perder, ele vai perecer. Mas mesmo assim eu quero induzir ele a ir para ele perecer e o juízo de Deus chegar sobre a vida de Acabe. Aí é interessante que a Bíblia vai dizer que cada um dos filhos de Deus dava uma ideia. Porém, quem chegou e deu a ideia de ser um espírito de mentira na boca dos profetas? Foi um anjo de Deus? Não. Como frisou bem a irmã Thalia, um espírito com E minúsculo. Não foi o espírito do Senhor. Agora chega o diabo e diz, Senhor, eu tive uma ideia boa. Se o Senhor me permitir, eu vou sair, eu vou falar na boca de todos os profetas. Eu vou falar na boca de todos os profetas. Imagina, pastor, 400 e pouco profetas, todos falando a mesma coisa, outra metade falar de outro, ficar dividido. Mas naquele caso, todos os profetas falando a mesma coisa. Então, Acabe foi persuadido, ele foi convencido. Só que, outra coisa eu quero abordar aí nesse texto, todos os profetas de Acabe. Não é todos os profetas de Deus. Esses profetas estavam vendidos. Eles se venderam para Acabe. Então, eles tinham compromisso com Acabe, não com Deus. Aleluias. Louvado seja o Senhor. Entenda uma coisa. Quando, irmã Solange, é possível um espírito de mentira falar na boca do profeta? É possível, no momento que o profeta começa a trabalhar para o homem e não para Deus. No momento que o profeta se vende, então ele aí tem uma brecha. Aí a gente vê. Vamos pegar Micaías, quando a gente lê. Tem um que fala diferente. Por quê? Porque Micaías não trabalhava para Acabe. Micaías trabalhava para o Senhor. Aí vem 400 e pouco profeta dizendo, vai, o Senhor vai ser contigo. A Bíblia diz que teve um profeta que fez um chifre, um capacete de chifre, colocou na cabeça e começou lá a fazer a encenação. Acabe, você vai destruir teus inimigos dessa forma, o jeito que eu estou fazendo com esse chifre. Aí Micaías chega e diz, olha, é o seguinte, foi um espírito de mentira que falou na boca de todos os profetas, porque quando eu vinha no caminho, Deus me deu uma visão, e na visão eu vi o Senhor pedindo uma ideia, e os filhos de Deus não vieram, mas um espírito de mentira. Satanás disse, eu vou ser um espírito de mentira na boca deles e vou induzir. Aí Deus disse o quê? Tu vai prosperar nesse negócio. Deus disse que Satanás ia prosperar naquilo. Você tem ideia do que é isso? É por isso que hoje Satanás está prosperando com o seu reino. Eita, Jesus, esse negócio é tremendo. Eu vou repetir. Sabe por que Satanás está prosperando com as ideias dele na boca dos profetas? Porque os profetas não estão trabalhando para o reino de Deus. Os profetas estão trabalhando para os Acabe da vida. Sabe por quê? Porque eles comiam na mesa da mulher de Acabe. Eles comiam na mesa de Jezabel e não tinham força para falar algo contrário. Então, ali foi uma brecha, meus irmãos. Ali foi um espaço, uma brecha na vida daqueles profetas, porque eles já tinham se vendido. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Eu quero ler só um versículo. Eu quero ler um versículo de referência que eu tirei desse texto que a irmã Solange estava lendo. Está em Jó, capítulo de número 12, Jó 12:16. Diz assim: com ele está a força e a sabedoria. Seu é o que erra e o que faz errar. Então nós podemos ver aqui que Deus ele tem o controle sobre tudo. Ele tem o domínio até sobre os demônios, os espíritos enganadores, e quando ele quer até permitir que esses espíritos trabalhem a favor do que ele quer realizar, ele faz, amém? Porque ele tem sobre ele o controle de todas as coisas, conforme diz aqui, ele tem a força e a sabedoria. Seu é o que
erra e o que faz errar. Esse versículo que o pastor que diz assim, Deus cria o bem e cria o mal. Então, irmã Solange, imagine, pastor, irmã Solange, então eu não quero mais ser profeta. Alguém pode pensar isso em casa. Ficou claro aqui no texto que todos esses profetas tinham se corrompido, por isso aí a brecha. Eles já estavam trabalhando para agradar Acabe. Como eles já comiam na mesa de Jezabel, então fica claro aí no texto que eram os profetas, quando Micaías chega, ele diz, olha, teus profetas. Então fica claro que aqueles profetas trabalhavam para Acabe. Imagina, se você trabalha para o teu patrão, você sabe que é o teu patrão que paga teu salário, você vai contrariar ele? Não, ele paga tuas contas. Então, por isso que houve uma brecha. Micaías era o único que estava buscando ao Senhor. Era o único que não tinha se vendido, que não tinha se corrompido. Estava lá nas montanhas, olha, buscando a face do Senhor. Aí, quando ele vem cheio de Deus. No meio do caminho, Deus já dá a visão para ele. Como... Era de Israel? Sim, profetas ali. Não era mal de Baal, nem de Azer. Os profetas se corromperam e passaram a ser profetas. Sim. Então é o que a gente vê hoje. Por isso que a gente vê tanto o espírito do enganador prosperando na boca de muitos profetas hoje em dia. Porque os profetas, de certa forma, estão trabalhando para Acabe. Quando eu não trabalho para o reino de Acabe e Jezabel, não é mais difícil. Então, fica só um falando. Olha, Acabe, 400 e pouco profetas falaram aí isso, mas não foi isso que Deus me mostrou. Aí Acabe manda prender Micaías, alguém dá um tapa nele e diz assim, ó, coloca ele na prisão e fica lá com pão e água até a minha volta. Eu digo que ali foi um caso de prisão perpétua. Até a tua volta, Acabe, mas tu não vai voltar vivo, então já sei que daqui eu não vou sair nunca mais. Então, foi isso que aconteceu aí. Satanás fala verdades quando lhe convém. Terceiro ponto que nós aprendemos. Primeiro, não nos apostatar. Segundo, Satanás transfigura em anjos de luz. Fala mentiras. Satanás pode sim subir diante de Deus. Quarto, Satanás sobe diante de Deus e Deus permite que ele prospere. E é possível o espírito de mentira falar na boca dos profetas de Baal. Antes da gente finalizar essa rodada desse tópico, vamos pensar na dúvida que alguém pode ter em casa. Ué, irmã Solange, mas ali veio um espírito de mentira da parte do Senhor. Vamos tirar essa dúvida antes que alguém fique. No interior, o pessoal ainda usa muito esse termo, da parte de fulano. Não sei, nas cidades grandes já é menos, já não se usa, mas no interior ainda se usa. Que é tipo assim, você manda um moleque, uma criança, na casa de alguém dar um recado, ou levar uma encomenda, levar um objeto. Isso aqui veio da parte de quem? Da parte de fulano. Então, Satanás foi um espírito da parte de Deus porque Deus permitiu, ele ordenou. Não é que era um anjo de Deus, certo? Não é que era um anjo de Deus, então veio da parte de Deus por esse motivo. Aí, para confirmar o que eu estou dizendo, eu vou citar um versículo, em seguida o pastor Adenilson vai falar algo também. O versículo que eu vou citar está escrito no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. 2 Timóteo 2, 13. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Aí eu quero que você fixe na parte B do versículo, porque ele não pode negar-se a si mesmo. O que é não poder negar-se a si mesmo? Você acha que Deus ia mentir na boca dos profetas? Ou Deus ia enviar o Espírito Santo para mentir? Se o Espírito é santo, então Deus não pode negar-se a si mesmo. Então ele manda um espírito de Satanás trabalhando para ele. Porque Deus tem caráter, o caráter de Cristo, lembrem disso. Então ele não pode variar no seu caráter. O caráter dele é fiel. Ele tem um caráter santo, um caráter fiel. Ele não se corrompe. Então, por esse motivo que não foi um anjo de Deus e nem o Espírito Santo, foi Satanás, um espírito de mentira. Veio da parte do Senhor, porque a ordem partiu de Deus. Mas foi um espírito de mentira, de Satanás. Pastor. Tem mais uma palavra aqui, também Isaías 19, é uma profecia contra o Egito, que fala que Deus, ele derramou no meio deles um espírito perverso, nos príncipes de Zoan
no Egito. Então, está escrito aqui em Isaías 19:14. O Senhor derramou no meio deles um perverso espírito, e eles fizeram errar o Egito com toda a sua obra, como o bêbado quando se revolve no seu vômito. Amém? Bem tremenda essa palavra aí, meus irmãos. Então, ficamos claro que espíritos enganadores, ficou claro, espíritos enganadores estão atuando nos últimos tempos, e todos nós concordamos que nós estamos vivendo nos últimos tempos da Igreja do Senhor sobre a terra, e os espíritos enganadores falam verdades e falam mentira. Então, vai ser comum que você veja um espírito enganador usar alguém, em algum momento falar verdades, e em algum momento falar mentira. Por isso que você vê, eu já vi muito, meu Deus do céu, mentira, revelações mentirosas, eu já vi, e a pessoa chegar e falar a tua vida, lógico. Satanás sabe da tua vida. Satanás sabe da tua vida. E eu ainda vou mais além. Ele não lê teu pensamento se você não tiver brecha na tua vida. Se você tiver brecha na tua vida, Satanás lança um pensamento na tua mente e depois ele pode saber o que você pensou, porque foi ele que lançou o pensamento. Por exemplo, uma pessoa que tem um pensamento que está todo o tempo a mente cobiçando, não é Satanás que está lançando? Todo o tempo pensando mal contra o irmão, não é Satanás que está lançando? Então Satanás sabe o que está passando na mente dele, porque é Satanás que está lançando. E se está entrando o pensamento é porque tem brecha. Então não se espantem quando você vê Satanás falando verdades, tá bom? Agora o próximo tópico que vamos abordar. Aí aqui eu tinha até marcado mais uma base aqui, mas acho que nem entra mais, porque já ficou tão claro. 1 Samuel 28, quando Saul vai consultar. Mas já ficou tão claro que eu nem vou entrar mais aí. Agora vamos falar. Há dias atrás, uma pessoa me mandou um áudio, e eu ouvi aquele áudio. E falei assim, irmã Thalia, escuta esse áudio, vamos orar ao Senhor a respeito disso, porque eu imaginei uma pessoa, mas eu não ia me precipitar e falar de uma coisa que eu não sabia. Então fomos orar ao Senhor. Depois de uma semana orando ao Senhor, o Senhor falava quem era a pessoa daquele áudio, que Deus tinha dado uma revelação para uma mulher africana, falando a respeito de um pastor brasileiro que é satanista. E eu não vou dizer o nome dele aqui, mas é só para trazer como exemplo. É satanista. E quando ela falou, eu falei, pastor X. E fomos orar. E quando fomos orar, Deus mostrou em uma das experiências de arrebatamento que era exatamente pastor X. Tem milagre, tem sinais de prodígios, de maravilhas. Está trabalhando para Satanás. Não é maravilha. Satanás tem figurinhas de luz. Tá bom? Agora, vamos lá. Temos exemplo na Bíblia de que o Espírito de Deus se apodera de alguém e usa alguém para trazer uma revelação? É o que mais a gente tem. Eu vou deixar aqui em aberto para os irmãos querer exemplificar, dizer algum exemplo que eles possam lembrar, irmã Thalia, pastor Denilson, irmão Alberto, de exemplos bíblicos em que o Espírito do Senhor se apodera de alguém e usa a pessoa. E é Deus no negócio. Tem muitos. O primeiro que a gente já falou aqui, sem querer, foi Micaías. Deus dá uma visão para ele e a palavra profética que foi da parte do Senhor. E mais? Vamos lembrar. Para trazer revelações. Eu quero exemplos. Quem? Revelações. Gente, Paulo era tão profundo que Paulo tinha, que até para ele ir, Deus falava com ele em sonho. 2 varões, passa a Macedônia e ajuda. Era uma revelação. Né? Quem mais? João, Ilha de Pátimo, meu Deus, quantas revelações. Imagina João escrevendo o Apocalipse há quase 2000 anos atrás. Tá querendo aparecer, João. Não tem como. Aquilo, naquele momento que João entrega aquilo, é uma loucura, pastor, é uma loucura. É revelação demais. João, que tanta revelação é essa, João? Depois escreveu um livro inteiro. Mas era Deus. O próprio Paulo ali no barco, quando está a tempestade, Deus fala com ele. Em sonho, um anjo vem e fala com ele. José,
Um anjo aparece para José, mandando ele fugir. Um anjo aparece para José, mandando ele voltar. José tem uma vida direcionada por Deus e Deus revela as coisas para José. E quem revela? O Espírito do engano? Por favor, não. Pedro, aquela visão, quando Pedro vai se encontrar com... Ai, me fugiu o nome dele. Ai, Jesus, eu só quero dizer Nicodemos, não. Com Cornélio. Pedro vai se encontrar, mas Deus sabia quem era Pedro, então já dá a visão para ele dos animais, né? Mata e come, ele não, é uma visão. Elias, que o Espírito revela para Elias, para ele ir interromper os soldados da revelação lá. Os soldados de Elias é um homem que tem a direção de Deus claramente, revelações profundas. Sim. Eliseu, quando ia ver a guerra, Eliseu já tinha passado tudo para o povo, para o seu exército, porque Deus já tinha mostrado o que o inimigo estava arquitetando. Deus já tinha mostrado o inimigo. Que mais exemplos, pastor? Livro de Atos, capítulo de número 13, fala quando Barnabé e Saulo foram enviados pela igreja de Antioquia. No capítulo 13 e o versículo de número 2, está escrito assim: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra a que o tenho chamado. Então aqui nós podemos ver que a igreja de Antioquia tinha um costume de jejuar, aproveitando, falando isso, eles tinham o costume de jejuar, e eles estavam servindo ao Senhor em jejum, quando o Espírito Santo disse para apartar Barnabé e Saulo. Então nós vemos aqui que o Espírito Santo está falando através dos profetas que havia ali na igreja de Antioquia, aquelas mulheres que dá liberdade para ele está falando. Glória a Deus por isso. Apartar é separar de dois? Separar para a obra, né? É, uma chamada, né? Como Deus pode fazer hoje também. Por exemplo, assim, eu vou falar da minha vida. Eu lembro quando Deus me chamou, foi numa segunda-feira de manhã. Quando Deus me chamou para a obra, me apartou para a obra, foi na segunda-feira de manhã, a palavra que Deus me deu foi lá em Marcos, capítulo 16, onde fala: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então, como ele separou, apartou Barnabé e Saulo naquela época, ainda hoje, o Espírito Santo do Senhor está fazendo esta obra. Amém. Glória a Deus. O que eu vejo aqui é que o Deus revelava para os seus servos para onde ir, quando tinha que separar alguém, quando eles colocam Matias no lugar de Judas. Veja que ele passou por duas seleções, a do homem e a espiritual. O homem tinha que estar na direção de Deus para selecionar a mesma coisa, a mesma pessoa que Deus ia selecionar, no caso de Matias. Aí nós vemos aqui Ágabo, né, que ele pega o cinto de Paulo e diz: do homem a que pertence esse cinto, ele será ligado para onde ele vai. A igreja não queria nem que Paulo fosse, porque eles creram na revelação de Deus e eles sabem, revela. Essa coisa do que Deus também revela é tão claro, e tem muita coisa. Não, o nascimento de João Batista, como foi? Ele foi por meio de uma revelação. É interessante isso. Aí, antes de finalizar essa rodada desse tópico, que Deus dizendo, provando que Deus revela e usa profeta, aí eu quero lembrar que tem gente que mede se o profeta é de Deus, pastor, pelas profecias cumpridas. Então Jeremias não era um profeta de Deus. Sabe por quê? Jeremias, Amós não era um profeta de Deus, porque Jonas, porque Deus dava para Jeremias o que ia fazer, e o Jeremias entregava o recado, mas ele mesmo ia pedir a Deus misericórdia. Não, Senhor, ia chorar nos pés do Senhor. Aí alguém podia dizer: profeta falso, falou e não se cumpriu. Na verdade, não sabia do particular que Jeremias tinha tido com Deus, para Deus não permitir: Senhor, volta atrás, tenha misericórdia.
Tanto é que tem um momento que Deus diz para Jeremias: Jeremias, estou cansado de me arrepender, não ores mais por esse povo. Porque toda vez que Jeremias orava, se Deus não quisesse, Deus voltava atrás, por causa de Jeremias. Aí se for medir hoje, eita, fulano é profeta porque falou e se cumpriu, fulano não é não, porque falou e não se cumpriu. Se não se cumpriu, não quer dizer necessariamente que ele não é homem de Deus. Ou quer dizer que foi um espírito que enganou ele, ou quer dizer que foi do coração dele, ou quer dizer que ele se humilhou diante de Deus e pediu para Senhor, não foi pagar o preço pelo povo. Então, o fato de não ter acontecido daquela forma, não se engane, viu? Por exemplo, já aconteceu, como quando a gente vinha para Maringá, lembra? Que Deus deu uma visão para você, dizendo que, e mostrando que o carro o motor ia pegar fogo. Nós não viemos. Eu vou vir para insistir e ver acontecer? Não. Então, nós não viemos, oramos ao Senhor e o Senhor preparou outra estratégia para nós virmos e estarmos aqui. Agora vamos, a irmã Thalia vai entrar agora, abordando o próximo tópico ou finalizando esse? Thalia vai falar algumas coisas baseadas em algumas perguntas que algumas pessoas fizeram. Amém. Eu anotei umas 3 perguntas aqui que os irmãos fizeram que eu achei interessante. Uma pessoa que está em santificação, em jejum, pode ser enganada? Eu vou fazer essa pergunta para os irmãos que estão de casa, depois eu dou a resposta. E aí, meus irmãos, o que vocês acham? Uma pessoa que está na santificação, oração e jejum, renúncia, pode ser enganada, sim ou não? E a outra pergunta é: uma pessoa que não está na sã doutrina pode ter revelações? Vou jogar batata quente de novo. Vou jogar batata quente para os irmãos aqui do bate-papo e no final a gente responde. Uma pessoa que não está na sã doutrina pode ter revelações? Qual é a próxima pergunta? A outra é se Satanás pode realizar sinais. Se Satanás pode realizar sinais, essa aí é café com leite. Essa aí a gente já respondeu, né? E aí, pastor Denilson, o que o senhor disse? Foi 2 perguntas. A primeira foi, me lembra aí. Pode uma pessoa, estando na santificação, ser enganada por Satanás? Se pode uma pessoa, estando na santificação, ser enganada por Satanás? Pode. Aí os irmãos estão tudo rindo aqui. Todo mundo aqui querendo se livrar do pepino. Pode sim. Por quê? Alberto, eita, que exemplo bom, hein? Profeta novo e o profeta velho. Mas vamos mais. Meus irmãos, o fato de sermos enganados ou não, não basta somente estar na doutrina. Eu preciso estar na doutrina do Senhor, na obediência, e preciso conhecer a voz de Deus o suficiente para que, quando Satanás fale, eu consiga discernir. Então, está ligado a discernimento, e não somente a santificação. Então, vamos colocar aqui, para eu não ser enganado, eu preciso ter a santificação, mas discernimento. É 2 coisas que eu preciso ter. Aí, eu vou contar um exemplo meu, pessoal. Há tempos atrás, nós estávamos com um problema. Faz tempo isso, mas vale sim, porque é o assunto. E eu ficava pensando, meu Deus, entra na minha causa, era a causa do meu casamento, faz isso, faz aquilo. E eu comecei a orar ao Senhor. Quando você ora em voz alta, não somente Deus te escuta, mas Satanás escuta. Comecei a orar. Tive um sonho. Eu estava numa igreja naquele sonho e uma mulher vinha bem vestida, saia bem abaixo do joelho, mangas compridas, cabelo longo. E ela vinha falando em língua para mim. Quando ela vinha falando em língua naquela igreja, era um sonho, tá, meus irmãos? Ela falava em profecia, minha serva, olhe bem, meus irmãos, isso foi há tempos atrás, não foi agora, mas eu preciso que você entenda. Eis que te digo, eu vou fazer a obra na vida do teu, mas para isso você precisa sair da sua casa. Aí, no sonho eu dava aquela recuada, aquela parada assim,
Aí aquela mulher profetizando dizia assim para mim: não fique com dúvida, porque sou eu que falo contigo. Para tu saber que sou eu que falo contigo, tu estás pensando que eu não mando sair de casa para não destruir de vez, mas pelo contrário, tu vai sair da tua casa e vai ser aí que eu vou trabalhar no vaso, porque o vaso vai ficar só desse jeito. Eu confesso que Satanás é inteligente. Eu confesso que Satanás é inteligente. Foi Deus que falou? Não foi. Eu fiz prova de Deus quando eu acordei. Fiz prova de Deus, claro, só no meu pensamento. É lógico que precisava fazer uma prova de Deus que Satanás não tivesse influência nenhuma. E a irmã Thalia tem uma experiência também, né, irmã Thalia? Conta aí tua experiência. Há tempos atrás, eu tive um sonho. E no sonho, era levantado um suposto profeta para entregar um recado para mim. E ele vinha em direção e dizia assim: assim diz o Senhor, chegou o tempo de você sair desse ministério, porque Deus vai te levar para outros ministérios para alcançar mais vidas. E quando ele entregou esse recado no sonho, aparentemente tinha sentido, mas no meu coração eu não sentia que testificava. E na hora ele falava assim para mim: para você saber que é Deus que está falando, eu vou dar tal e tal sinal. E eu fiquei com aquele sonho, contei para a irmã Solange, eu disse assim: olha, para não blasfemar contra o Espírito Santo, porque eu tenho medo, vou orar, mas esse recado está muito estranho. Após na mesma semana, Satanás se encarregou de dar o sinal que ele havia me dito. Ele se encarregou, deu o sinal, mas não foi Deus, porque eu orei, pedi ao Senhor um sinal meu em particular e o Senhor não deu. O Senhor falou que foi o espírito do engano. Agora fala o que foi o sinal. Fala o que foi. O sinal foi que naquela mesma semana eu ia receber o convite para ir para outro ministério. O pastor ia me fazer esse convite. E quando foi durante a semana, um pastor do nada assim me parou na rua e me fez o convite para ir para aquele ministério. E na hora eu me lembrei e eu fiquei: meu Deus do céu. Então, fica provado que Satanás dá sinais, que Satanás dá sonho, que então, sim. Então, tinha brecha na vida dele. Então, fica provado que eu não preciso só estar na doutrina da santificação. Eu preciso andar em santificação e buscar de Deus discernimento, meus irmãos. Se busca tanto, dá só um minuto que eu já passo para você. Se busca tanto profecia, se busca visão, né, pastor? Dom de cura. É porque as pessoas querem sinais, sabe como? Evidentes. As pessoas querem sinais que seja visto com os olhos físicos. Cura. Eu orei, o paralítico levantou, expulsei demônio, a pessoa ficou liberta. Então, são sinais visíveis. Só que as pessoas não se atentam que o dom de discernir, ele tem que andar acompanhado com todos os outros dons. Recentemente, uma pessoa me contou um exemplo que aconteceu na igreja, aqui já nessa viagem. Um pastor, eu estava conversando com ele me contou um exemplo que aconteceu na igreja, que uma pessoa chegou falando em língua no ouvido de outra, e quando falava em língua começou a entregar um recado. Porém, Deus fez esse pastor interpretar o que era a língua que a pessoa estava falando. E acredite, pastor Denilson, estava amaldiçoando a outra. Aí o pastor me falou, não foi Alberto, que via um urubu negro, aquele pássaro negro, falando no ouvido da pessoa que estava entregando a profecia. Então, quem não tinha discernimento estava ouvindo e estava dizendo: eis que eu vou te honrar, eis que eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas a língua que a pessoa estava falando era amaldiçoando. Entendeu? Thalia tá dizendo aqui, lembrei de outro exemplo. Passa, irmã Thalia, outro exemplo. Eu me lembrei, uma revelação que o Senhor me deu há uns tempos atrás com uma pessoa. Deus me mostrava aquela pessoa entrando na igreja e ela começava a falar em línguas. E era para a filha dela que ela falava em línguas. E na hora, o Senhor me fazia entender o que ela estava falando. Ela estava proferindo palavras de maldição sobre a filha. E era em línguas que ela falava. Sim. E aí, meus irmãos? Então, precisamos ter cuidado. Só tem um jeito, é fechar todas as brechas. Quer ser usado por Deus? Quem sou eu para não incentivar você? Eu estou aqui para incentivar.
Agora, dom tem que ser usado com muita cautela. Tem gente que nem sabe, mas muitas revelações, eu vou até dizer assim, todas, porque é a forma como que a gente acontece. Deus dá revelação, se vocês soubessem a quantidade de versículo e de prova de Deus que a gente faz, até mesmo se é para postar e o que é para falar. Então, não é dessa forma que as coisas acontecem. Sim, Satanás fala em língua, sim. Satanás fala em língua. Vamos lembrar que Satanás foi um anjo de luz. Satanás foi um anjo de luz, conhece a Bíblia como ninguém. Quando ele foi abordar Jesus, ele abordou com a palavra. Ele abordou com a palavra. Tá entendendo? Alguém tem mais algum comentário? Pastor Denilson. Glória a Deus. Tem um exemplo aqui, irmãos, nas Escrituras, que nós podemos aprender. Aqui em Mateus, capítulo 16, e o versículo 16, aqui fala quando Jesus fez a pergunta para os apóstolos. Ele fez uma pergunta, ele diz assim: vós, quem dizeis que eu sou? Porque alguns estavam dizendo que Jesus Cristo era o João Batista, era Elias, outros falavam que era Jeremias, outros falavam que era um dos profetas. Aí Jesus perguntou para os apóstolos: e vós, que dizeis que eu sou? Pedro tomou a palavra então e disse, e Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E depois Jesus falou assim, que não foi a carne nem o sangue que havia revelado para Pedro acerca daquela resposta que ele tinha dado. E o Senhor falou que foi então o Espírito do Senhor que tinha revelado para Pedro. Então nós podemos ver aqui que o Espírito de Deus estava usando Pedro naquele momento, porque fora revelado a ele pelo Espírito do Senhor. Mas nós podemos ver, irmãos, que depois, logo depois que ele foi usado naquela revelação tremenda, a palavra diz assim que Jesus, ele falou que iria subir a Jerusalém. Ele ia para Jerusalém e ele ia padecer muito na mão dos anciãos, dos principais dos sacerdotes, dos escribas, e ele iria ser morto, e ele iria ressuscitar no terceiro dia. Aí a palavra diz que Pedro chamou ele à parte e começou a repreender Jesus. Começou a repreender Jesus, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Isso está escrito em Mateus 16, 22. A palavra diz, então, em Mateus 16, 23, ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então, nós podemos ver, igreja, que Pedro foi usado pelo Espírito de Deus para revelar que Jesus Cristo era o Filho do Deus vivo. E logo depois, agora, o Satanás está usando Pedro para repreender Jesus, porque Jesus iria para a cruz. E aí a palavra diz que o Senhor Jesus, então, repreendeu Satanás, que estava usando Pedro. Então, pode acontecer que se nós não estivermos atentos, e se nós vacilarmos, o Satanás pode querer usar a nossa vida para atrapalhar a obra de Deus, tanto em nossa vida como na vida das pessoas. Amém? Agora, uma coisa importante aqui, falar, que Pedro aqui ainda não estava totalmente edificado, amém?
ele não estava totalmente convertido, viu, irmãos? Depois Pedro, ele foi trabalhado pelo Senhor, tanto é que o Senhor Jesus falou, olha, Pedro, quando você se converter, você anima seus irmãos. E ele estava andando com Jesus, mas ele não era totalmente trabalhado por Deus, ele não tinha se convertido totalmente. Ele ainda cometia uns erros, mas depois ele foi trabalhado por Jesus e teve uma vida equilibrada. Glória a Deus por isso. Amém. Quer falar alguma coisa, irmão Alberto? Não. Era isso? Antes de passarmos para o último tópico, eu quero falar algo. Responder a pergunta agora, eu quero responder. Uma pergunta a gente já tinha respondido. Se Satanás podia fazer sinais. Sim, pode. A outra que eu respondi foi ser enganado, pode, se não tiver discernimento. Certo, vamos lá. Esse aqui, eu sei que é perigoso que eu vou dizer, porque eu posso levar pedradas, mas eu não posso mentir, porque é a Bíblia, é a palavra. Meus irmãos, o que é santificação para vocês? Vamos pensar. Porque tem gente que diz assim, não estando na santificação, ser usado. De que santificação está falando? Porque pela palavra a gente vê que a santificação não é só exterior. A gente tem mania, hoje já não mais, mas antes eu pensei isso, nossa, como eu pensei isso. A pessoa olha, eita, fulano não tem WhatsApp, não tem Facebook, não tem rede social, usa saia lá nos pés, não corta cabelo, não usa maquiagem. Santificação, tá bom. Não é invejoso, não cobiça ninguém, não pensa, não maquina o mal no seu coração. E os pensamentos? E o coração? Aí tem gente que mede a santificação do outro pelo exterior. A santificação é exterior e interior. A pessoa pode estar com a saia nos pés, pode estar toda na doutrina exterior, mas for uma pessoa invejosa, contendeira, como eu conheço muitos crentes contendeiros, principalmente quando eu congregava numa igreja muito grande, que as pessoas ficavam procurando um motivo para o outro falhar, para mandar fax, para denunciar. Nunca tinha aquela coisa de chamar o outro para conversar com o objetivo de chamar ele para o arrependimento. Aí me fala, se essa santificação aí é verdadeira. É uma mentira. A santificação exterior, que não começa por dentro, é uma mentira. Do jeito que a pessoa diz que está por dentro limpo, mas por fora não apareceu ainda a santificação, é uma mentira, também é uma mentira quando eu me santifico só por fora. Aí tem gente que olha e diz assim, gente, fulano está na santificação, Satanás enganou. Não, mas está na santificação por fora. E tu sabe do olhar tenebroso que essa pessoa tem, tudo que vem tem inveja. E aí? Você não vê a inveja. A inveja é abstrata. Aí é outro ponto. Pode uma pessoa não estar na santificação? Com certeza essa pergunta, a pessoa deve estar se referindo ao exterior. E ser usado por Deus? O pastor acabou de ler Pedro. Quem quiser dizer o que quiser, diga. Mas Pedro disse para Jesus, para onde iremos nós? Só tu tem palavra de vida eterna. Jesus olha para Pedro e diz, tu sabe isso porque o Espírito te revelou. Deus te revelou, ou seja, Pedro teve uma revelação de Deus. Daqui a pouco, Jesus olha para Pedro e diz, para trás de mim, Satanás. Pronto, Satanás falou na boca de Pedro. Uma hora, Deus fala na boca de Pedro, outra hora o diabo fala na boca de Pedro. Então, eu não posso dizer que Deus não vai falar através daquela pessoa. Se eu estiver dizendo, agora, eu vou dizer uma coisa aqui. Quem sou eu para dizer que não? Por acaso sou eu que domino o Espírito de Deus? Se Deus quiser falar. E com Saulo? Saulo tinha uma santificação mentirosa. Era um estereótipo. Era só o exterior. Saulo era religioso de carteirinha, apesar que ele tinha zelo. Apesar que ele era zeloso. Mas ele não conhecia Cristo. Ele era um perseguidor, matador. Porque ele está perseguindo os crentes para matar, ele era o quê? Mas Jesus falou com ele. De forma audível. Tem gente que diz que Deus não fala de forma audível. Deus não é obrigado a falar com todo mundo de forma audível, não. Mas a verdade é que ele fala. E falou com Saulo assim. Saulo estava na santificação por dentro e por fora? Estava não, meus irmãos. Agora, é o texto que nós lemos aqui. Se tiver brecha, vai ficar igual Pedro. Uma hora Deus fala, outra hora Satanás fala. Eu que não sou doida de dizer que Deus não fala. Se eu estou limitando a Deus agora, eu não digo isso. Alguém tem algum acréscimo para fazer? Dentro dessa visão, se Deus pode usar alguém que não esteja na santificação,
que foi bem colocado aqui da irmã Solange, né, que tem a santificação exterior e interior, né? Eu acho que um dos melhores exemplos que eu posso citar seria a do bom samaritano. Seria o exemplo do bom samaritano, porque lá diz o seguinte, que tinha um homem caído, né, que foi assaltado, foi espancado por homens, e passou um sacerdote e não ajudou, e depois passou um levita e não ajudou. Aí em seguida veio o samaritano, né? Então ajudou aquele homem. Não dá para mim dizer aqui se o levita ou se o bom samaritano ele tinha uma santificação por fora ou por dentro, mas o Espírito Santo usou ele para ajudar o homem que estava caído no caminho. Aí eu vou além. E se aquela pessoa que é plaquista, eita, esses aqui adoram no templo. Esses adoram de uma forma. Esses aqui adoram nas montanhas, adoram de outra forma. Não, esse ministério de Deus, esse não é. As pessoas têm mania de colocar em caixinha. Essa história do véu o véu é de Deus, o que não é. Jesus e de João quiseram fazer a separação. E Jesus disse, não. Eles estão expulsando demônio em nome de quem? Então, o que não é contra mim está a meu favor. Então, precisa tentar isso, meus irmãos, para de repente a gente não estar defendendo uma placa, o meu conceito, o meu evangelho e não de Cristo. Como o pastor Adenilson aborda bastante e muito bem o tema de conceito de evangelho, de tribo e visão de reino. Né? É complicado e ao mesmo tempo simples. A irmã Thalia. O irmão Adriano colocou um versículo muito interessante, 1 Reis, capítulo 13. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Reis, capítulo 13, vamos ler a partir do versículo 11. E morava em Betel um velho profeta, e vieram seus filhos e contaram-lhe tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que dissera ao rei, e as contara a seu pai. E disse-lhe seu pai, por que caminho se foi? E seus filhos lhe mostrou o caminho por onde o homem de Deus que viera de Judá foi. Então disse a seus filhos, abardai-me um jumento, e albardaram-lhe o jumento no qual ele montou. E foi após o homem de Deus, e achou-o assentado debaixo de um cavalo, e disse-lhe, és tu o homem de Deus que vieste de Judá? E ele lhe disse, sou. Então lhe disse, vem comigo à casa e come pão. Porém ele disse, não posso voltar contigo, nem entrarei, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar. Porque o Senhor me mandou, ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por onde vieste. E ele lhe disse, também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo, faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água, porém mentiu. O que eles têm em comum, o profeta novo e o profeta velho? São profeta. Todos dois são profeta. Eles têm em comum, são profeta. A diferença é que o profeta velho está corrompido. E quando a pessoa está corrompida, uma hora Deus fala na boca, outra hora o diabo fala. Então, eu indico, não siga a profetas corrompido, porque vem uma revelação de Deus na boca dele? Vem. Só que o grande perigo é que a maioria dos crentes não tem discernimento e também vem revelação demoníaca. E aí? Deus usou o profeta velho. No final, Deus usa ele. No início, Deus não usa ele. Porque se ele estivesse na posição, Deus não precisava chamar um profeta lá de longe para vir profetizar. Ele estava corrompido, ele tinha se vendido. Porém, quando o profeta, homem de Deus, se deixa levar, aí agora Deus usa a boca do profeta corrompido para... Olha aí. Aí, a diferença, eles têm em comum que são profetas. E o que eles têm de diferente? Um é homem de Deus e outro é um homem que Deus usa. Ponto. Então, tá aí a diferença. Irmã Solange, qual é o conselho que você tem para me dar, então? Não siga. Eu vou ser sincera.
Ou você busca discernimento ou não siga. Porque uma pessoa corrompida pode Deus falar e pode não falar. Pode ser o diabo. Então, é complicado. E agora, o último tópico. Alguém quer mais falar alguma coisa? Irmãos, uma coisa importante sobre essa questão, se o homem é de Deus, se não é, se a mulher é de Deus, se não é, muitas das vezes há sinais, a cura e outras coisas, mas uma coisa que o diabo não consegue imitar, Jesus falou assim, que pelo fruto se conhece a árvore, né, pelo fruto. Uma coisa que o inimigo não consegue imitar, irmãos, é o amor. Você não vai ver em um falso profeta, em uma pessoa que não é de Deus, o amor. Eu tenho experiência disso já, irmãos. Eu vi já pessoas que não eram um obreiro verdadeiro do Senhor e era usado para curar pessoas. Até para ganhar pessoas, fazer cruzadas e as pessoas vir para Jesus. Só que o amor, ele não consegue ser falsificado. Esse amor de Deus só está naqueles que são verdadeiros, irmãos. Amém? Então, Jesus falou assim, que se conhece a árvore pelo fruto. O fruto, irmãos, é mais trabalhoso. Amor, mansidão, alegria, paz, longanimidade. Esses frutos é muito difícil de se encontrar em um obreiro falso, em um homem e uma mulher que não são verdadeiros, que não andam na verdade, amém? Então, isso é muito importante nós observarmos para que nós não venhamos ser enganados. E aí eu completo dizendo, por mais que a pessoa finja, uma hora a pessoa não consegue se sustentar a máscara. Aí mostra quem realmente é. E o último tópico, falamos sobre o Espírito de Deus, espíritos enganadores, e agora, esse também é super rápido. Espírito do homem, carne, emoção, coração, alma, como diz o pastor Denilson. Eu quero começar lendo na Bíblia Sagrada 2 textos. Eu vou ler em Jeremias e eu vou ler em Ezequiel. Jeremias, capítulo de número 23. Versículo 26. Jeremias 23, 26. Diz assim: Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e que são só profetas do engano do seu próprio coração? Profetas do engano, mas aqui não é um profetas do engano, do espírito do engano. Não é o demônio do engano. É profetas do engano do seu próprio coração. O coração deles está enganando eles. Estamos falando agora, o último tópico desse estudo sobre revelações agora que vem do coração do homem, que vem da carne, da emoção. Eu li em Jeremias, capítulo 23, versículo 26. Até quando acontecerá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e que são só profetas do engano do seu coração? Até quando? E também, eu vou ler um texto aqui. Deixa eu ver se é em Jeremias. Jeremias 5. – 5:31, parte A. Os profetas profetizam falsamente. Esse texto aqui, Jeremias está falando, não é de espírito do engano, não, meus irmãos, usando profeta, não. É profeta falando o que o seu coração está alimentando, a emoção. Como também Ezequiel vai abordar no capítulo de número 13. Ezequiel vai dizer assim, olhem bem. Assim diz. Eu vou ler a partir do versículo 1. Ezequiel 13, 1. Ele diz:
E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que são profetizadores, e dizem aos que só profetizam o que vê o seu coração. Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito, como diz a irmã Daria, espírito com E minúsculo, e coisas que não viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas no deserto. Não subistes as brechas, nem reparaste a fenda de Israel, para estardes na peleja do dia do Senhor. Ou seja, não fechou as brechas, mas quer estar na peleja. Não fechaste as brechas, nem reparaste as fendas da casa de Israel, mas queres estar na peleja no dia do Senhor. Não. Esse profeta aqui, que Ezequiel está profetizando contra eles, que Micaías profetizou, que nós lemos no início do estudo, e que Jeremias está profetizando, não é profetas que Satanás está usando agora. Agora ele está falando de profetas que profetizam o que o coração dele está falando. Olha, tem um negócio que acontece muito. Senti no meu coração. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso mais do que tudo. Aí o crente vem e diz: senti no meu coração. Não estou dizendo com isso que Deus não fala no teu espírito. Não estou dizendo com isso. Mas às vezes a pessoa quer fazer um negócio porque quer e diz sentir no coração. Emoção. A irmã Thalia aqui resumiu numa palavra só: emoção. Cuidado com as emoções, irmãos. Quer falar alguma coisa, irmão Alberto? Pastor, quer falar alguma coisa? Irmã Thalia, quer falar alguma coisa? Enquanto a irmã Thalia se prepara, vamos continuar aqui. Porque eles estão falando o que está no coração dele. Esse espírito aqui, ele vai dizer que é o espírito do profeta, como está escrito lá no Novo Testamento, que o espírito do profeta é sujeito ao profeta, ou seja, as nossas emoções, as emoções que nós temos, o nosso coração se sujeita a nós, o nosso espírito. Nós temos um controle sobre isso. Recentemente aconteceu uma experiência numa cidade que nós fomos, eu não vou dizer o nome, mas você vai lembrar, irmã Thalia. Nós fomos e tinha pessoas falando em língua. E no final caiu endemoniada, e quando se falou o recado no ouvido: olha, Deus manda te dizer que não é o Espírito Santo, é emoção. Não parou a língua na hora? A pessoa não caiu endemoniada? Olha só. Então, precisa atentar para isso. É Deus que está te usando? É o espírito do engano ou é o teu coração? Eu disse agora há pouco e repito, eu acho lindo quando alguém admira a chamada do Senhor e quer. Aí fica forçando a barra. Porque, às vezes, recentemente, um pastor amigo nosso, eu até contei aqui, né? Ele provavelmente vai ouvir e ele vai com certeza rir a respeito dessa situação. Ele começou a pedir a Deus: eu quero ouvir a voz de Deus. Aí Deus disse: não tenho essa chamada contigo. Vou falar contigo de outra forma, porque eu já falo contigo no teu espírito. Vou usar outra pessoa para, vamos dizer assim, completar. Mas não vou te usar dessa forma. Então, a gente precisa entender que são chamadas, não precisa forçar a barra, e aí eu vejo que tem pessoas sendo enganadas pela sua própria emoção. E tem outras que não estão sendo enganadas, que estão mentindo porque querem mentir. Eu estou vendo Deus usando fulano, estou achando bonito, deixa eu inventar aqui uma coisa também. Você sabe que recentemente aconteceu, inclusive na nossa igreja. Quando a pessoa me contou, sabe o sinal vermelho, o semáforo? Aqui vocês chamam de sinaleiro, né? Sinaleiro aqui chama em Maringá. Uma pessoa chama semáforo. Quando você vai, o sinal está aberto para você, mas de repente ele fica amarelo. Dá para você passar, mas você tem que passar assim meio que ligado, com uma certa atenção. É como se os nossos sensores espirituais acionassem. Quando eu ouvi, eu falei igual os jovens lá da nossa igreja falam: algo de errado não está certo. Alguma coisa não está encaixando. Vamos orar. Eu não sou doida de dizer que não foi Deus. Eu vou perder minha salvação assim, de graça? Não. Eu prefiro dizer que foi Deus. Oxe, tu é doido de jeito nenhum. Vamos orar. E nós passamos, eu não me recordo se foi uns 10 dias, 15 dias orando a respeito. E depois Deus mostrou a cena, o que foi que aconteceu. Não havia sido Deus. Não havia também sido demônio. A pessoa inventou porque quis inventar. Então, meus irmãos, cuidado. Eu não sei se vocês encontram aí rapidamente. Enquanto a irmã Thalia vai falar, eu vou procurar esse versículo com o pastor e com o irmão Alberto.
que fala que a gente vai dar conta diante de Deus, não somente das nossas atitudes, mas das nossas palavras. Então, se você tem chamada, profetiza, mas profetiza fazendo prova de Deus, pedindo a direção na santificação, na renúncia, não deixando brecha aberta para Satanás não entrar. Mas não inventa, não deixa a tua emoção falar mais alto. Tem gente que é problema de caráter, mau caráter. Mau caráter. Porque a pessoa ter coragem de dizer que Deus mostrou sem ter mostrado, tem que ter um caráter muito, tem que ser muito carnal, gente. Tem que ter uma falta de temor muito grande. A irmã Thalia quer falar algo, em seguida a gente entra com esse versículo para finalizar. Amém, meus irmãos. Enquanto a irmã Solange estava falando, eu me recordei de uma situação que aconteceu uns tempos atrás, de uma pessoa que havia entregado uma revelação para um irmão da nossa igreja, e com o passar do tempo, a pessoa entregou a revelação, e o recado era para o irmão não receber determinados serviços para fazer, porque os serviços que a patroa dele estava enviando eram serviços para amaldiçoar, algo assim. E o irmão obediente obedeceu. Não determinou que não ia pegar o serviço. Por quê? Porque o recado que a pessoa entregou o recado que a pessoa entregou disse que foi Deus. E o irmão obedeceu, não pegou esse serviço, e passou-se um tempo, a irmã Solange chamando para orar a respeito de determinados recados que essa pessoa havia entregado. Aí Deus me mostrou, Deus me revelou. E para minha surpresa, não foi o demônio do engano, foi o demônio do eu, da pessoa mesmo. O demônio da emoção. Deus me revelou que a pessoa estava com determinada inveja e raiva do irmão, porque o irmão estava sendo abençoado financeiramente. E a pessoa falou, Deus manda dizer que não é para você pegar o serviço, porque esse serviço está vindo com maldição, entrando da sua casa, não é. Aí Deus me mostrou que a pessoa estava com inveja, estava com raiva porque o irmão estava sendo abençoado e simplesmente entregou um recado no nome de Deus. Modificou o recado. Modificou totalmente. Aí o Senhor falou assim comigo, eu não disse que era para ele não pegar o serviço. O que eu disse era que era para ele orar antes de botar o serviço dentro de casa. Aí quando Deus falou isso, misericórdia, Jesus. Aí Deus falou assim, mas tem um porém, porque Deus disse, mas eu me agradei da renúncia dele. Porque ele poderia simplesmente, não, vou abrir mão de serviço, estou sendo prosperado agora, não vou fazer isso. Deus atentou para a obediência, mesmo o recado vindo distorcido, e Deus prosperou ele ainda mais. Deus prosperou ele ainda mais. Então tem essa questão de... E quando o Senhor deu essa revelação, o Senhor falou comigo a respeito de Jeremias, quando o Senhor mostra para Jeremias uma vara de amendoeira, e o Senhor pergunta assim para Jeremias, Jeremias, o que você vê? E Jeremias diz assim, eu vejo uma vara de amendoeira. E Deus depois dá a interpretação da vara de amendoeira. Então, a gente tem que prestar atenção, Deus mostrou uma vara de amendoeira, fale que viu uma vara de amendoeira, não fique inventando, não. E outra coisa quando Deus deu essa revelação, o Senhor falou comigo, porque surgiu uma dúvida. Há igrejas que são levantadas por Deus e Deus dá os sinais, não é verdade? Deus se encarrega de dar os sinais. Há igrejas que são levantadas por demônios e os demônios operam os sinais. E as igrejas que são levantadas pelo próprio homem. Quem dá os sinais? Vou deixar aí no ar. Vamos deixar no ar. Aí eles ficam inventando palestra disso, palestra daquilo, isso, aquilo, jogo de luz, câmera, luz, ação, fogo, terra, água. E também entra, claro, né? O caráter. O caráter que eu quero estar em pé de igualdade com as pessoas que Satanás está usando e as que Deus está usando. Para finalizar, achei bem pertinente o que eu tinha escrito aqui, sua própria interpretação. Porque, sim, aconteceu isso na igreja, o pastor Adenilson vai finalizar, mas eu queria falar isso, aconteceu isso na igreja, que Deus deu uma visão para uma pessoa, a pessoa chegou na igreja, me pediu o microfone. Meus irmãos, Deus me deu essa visão. Qual foi a visão?
Eu vi aquele ser vindo do céu, descendo, e ele descia até sobre o mar, e o mar se abria, e os crentes passavam e ia subindo para o céu. Aí a pessoa foi e disse: vocês estão enganados, Jesus não vai vir pela nuvem, Jesus vai vir pelo mar. Eita, que estreito que eu fiquei! Ô estreito grande que eu fiquei. Meus irmãos, tem que ter cuidado. Deus mostrou o quê? O mar significa os que passam tribulação, os que passam no estreito, os que são provados e aprovados por Deus. Então, os que vão subir é os que foram provados e aprovados, os que foram experimentados nas aflições. Não, tem que ter cuidado, porque eu achei muito interessante sair quando Deus falou que veio Jeremias, uma vara de amendoeira. Aí Deus disse: viste bem. Aí Deus deu a interpretação, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Quem deu a interpretação do que significava vara de amendoeira foi Deus e não Jeremias. Aí, para finalizar, o outro tópico que eu notei aqui foi: Deus me mostrou, então é assim para todo mundo. Se não mostrar assim, não é Deus. Gente, isso eu já escutei muito. A pessoa é arrebatada, Deus teve visão, ou Deus usa a pessoa até na palavra de uma forma. Se outro abordar um outro contexto, porque o outro está com outra ideia, que também é direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Não foi Deus, porque Deus sempre mostra para mim assim. Então, se não mostrar assim, não é Deus. A pessoa está limitando a Deus. É como se a pessoa dissesse: eu conheço Deus na sua inteireza, eu conheço 100% do céu, porque você está ali em João Pessoa, você vê o céu. Você está aqui em Maringá, 3.000 quilômetros de distância, você vê o céu. Lá no Peru, onde nós fomos, o céu, nos 4 cantos da terra. Olha o tamanho do céu. A pessoa foi arrebatada, foi numa ala, 2, 3 do céu. Acha que conhece o céu inteiro. Se não for assim, não é Deus. Foi arrebatado, foi no inferno. É até Deus que revela muitas vezes. Foi no inferno, numa parte do inferno, 2, 3, pronto. Se não, o outro foi no inferno, não viu a mesma coisa. Pronto, já não foi Deus. Gente, o inferno é grande. O céu é grande. Cuidado, vocês tenham cuidado. Meu conselho para finalizar é buscar discernimento. Não fale do que você não sabe. Deus usa, o espírito do engano usa e o coração da pessoa usa. Também aconteceu na nossa igreja de uma pessoa que Deus entregou um recado, beleza, entregou o segundo, beleza, a pessoa não quis orar, não quis ficar no estreito com Jeová para orar e jejuar, aí não teve mais recado. Então o que a pessoa fez? Vou criar um recado. O que a pessoa fez? Foi no YouTube e digitou lá. Aí saiu um vídeo. Quando a pessoa entregou o recado, eu ouvi, sabe aquela coisa de novo, pastor Denilson? O sinal vermelho, amarelo acendeu. Aí eu fiquei assim. Não vou dizer que não é Deus, que eu não sou doida, né? Joelho. Coloquei o pedido de oração e coloquei dentro do altar e dobrei o joelho lá, Senhor. Isso aqui, Senhor, esse recado. Foi. Depois a irmã Thalia me liga. Irmã Solange, porque a gente trabalha muito assim, em conjunto. Eu oro, Deus mostra para ela, ou vice-versa. Solange, Deus me deu uma visão, irmã Solange. O que foi? Deus me mostrou a pessoa tal. A pessoa pegava o celular e digitava no YouTube tal palavra e vinha os vídeos sobre aquele assunto. A pessoa viu e falou na igreja, Deus mostrou. Eu falei, foi. Ou vontade de dar uma cajadada ungida, rapaz, para deixar de safadeza. Então tem dessas coisas. Primeiro porque as pessoas admiram, tem admiração, mas se você não ficar atento ali, num minuto entra ou o espírito do engano ou a carne. Aí entra o caráter, o mau caráter, e precisamos ter o caráter de Cristo. Como recentemente Deus usou uma pessoa, mostrou algo, porém não falou audivelmente. Aí quando a gente chegou aqui já, a gente estava conversando a respeito disso, e entra aqui também. A pessoa quando foi falar para mim, pastor, disse assim, ouvi de forma audível, que está na moda, ouvi de forma audível. Mas não foi, Deus falou, não, eu falei, de fato foi eu que falei com essa pessoa, mas não foi de forma audível. Por que tem a necessidade de aumentar ou diminuir? Tem que ter cuidado. Vou passar para o pastor Denilson para fazer as considerações finais, para fazer a oração. E se algum irmão quiser falar alguma coisa ainda, a gente vai finalizar com as considerações. Para mim foi um prazer estar aqui, ter o pastor Denilson junto conosco, e ele vai fazer a oração final, e já agradeço a Deus pela tua vida. Então é esse o nosso recado, pedir a Deus discernimento. Não fale do que você não sabe, porque muitos começam e é Deus que usa, né, irmã Thalia? Só que depois desanda. Então, é complicado. A respeito, voltando novamente a respeito, pode Deus usar alguém não estando na vaidade? A Bíblia manda a gente julgar e analisar a profecia e não o profeta. Amém. Quero também deixar minhas considerações finais aqui, sobre tudo isso que foi abordado aí.
E eu só tenho a dizer o seguinte, que no início, no princípio, Satanás era uma serpente, uma linhária, né? E lá no Apocalipse ele já é o dragão. Então ele está atirando para todo lado. Ele está querendo pegar o que está dando brecha para escandalizar, para o máximo que ele puder fazer, porque já no final dos tempos, então ele agora está como o dragão. A antiga serpente agora é um dragão, então ele está atirando para todo lado. E Deus não, Deus continua o mesmo, onipotente, onisciente e onipresente. É o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Repetir alguém para passar aqui. Glória a Deus. Aleluia. Eu louvo a Deus, irmãos, pela a presença de todos que participaram, que esteve nesse estudo, que tua vida seja edificada cada vez mais e você crescer, todos nós venhamos crescer no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E agora nós vamos ler um último versículo que a irmã Solange citou, e nós achamos aqui o versículo em Mateus, que fala acerca das nossas palavras. Mateus, capítulo 12, versículo 36 e o 37 diz assim: Mas eu vos digo que de todas as palavras ociosas que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras será condenado. Então nós temos que ser vigilantes, devemos vigiar e orar, para que não venhamos entrar na tentação de falar aquilo que o Senhor não nos mandou falar, e falar aquilo que Ele ordenou, para que também nós não venhamos ser condenados sendo tímidos, medrosos, covardes. Que o Senhor nos dê equilíbrio para que o nome dele seja glorificado em nossas vidas. Amém? Eu louvo a Deus pela vida da irmã Solange, a vida da irmã Thalia, nosso irmão diácono Alberto, eles que estiveram mais de 2 semanas aqui em Maringá, Paraná, e estarão viajando logo mais, e eu louvo a Deus, agradeço pela presença deles esses dias aqui na cidade de Maringá. E para a glória do Senhor, em nome de Jesus, nós somos gratos por tudo. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vós. E a igreja que crê, diga amém. Até mais, amados, igreja do Senhor Jesus, Shalom.